Como todo dia, hoje, nesta quarta-feira, a gente vai cuidar da sua saúde de forma muito especial, com uma profissional que eu particularmente amo. Ela trabalha com excelência e ela trata de zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido afeta cerca de 15% da população em todo o mundo. É séria a coisa. Mais de 28 milhões de brasileiros, independente de sexo e idade, têm zumbido de ouvido. Não é incrível? É um número muito grande. E tem gente que acha que, meu ouvido tá fazendo um zumbido, mas não é nada, e vai largando pra lá. Tem gente que fica extremamente incomodado e leva a vida assim mesmo, sem procurar causa. Gente, o zumbido no ouvido pode ser um alerta. Ele precede a perda auditiva e é importante a gente ficar atento. Para esclarecer esse assunto, vem aqui a otorrinolaringologista, professora da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido e autora do livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura? Doutora Tani Gansanches, que bom recebê-la. Muito obrigada. Eu que amo você. Tô com uma saudade, sabe? Eu também, a gente tem uma amiga em comum, a doutora Tani, ela tem um paciente que é meu amigo, né? Que é o Freitas. Mas é meu amigo também. A gente volta e meia fala de você com um carinho muito grande, viu? Que bom, fico contente. Vamos sentar ali pra gente entender melhor? Sim. Tem um ouvidão aqui, ó, na nossa mesa. A gente vem equipado, né? Você vai sentar aí mais esse Onde ladinho? quiser. Eu prefiro que você sente aqui perto. Sim, onde aqui. quiser. Então tá bom. E aí aqui, com esse ouvido, a gente vai poder entender um pouco a estrutura desse... do ouvido e do zumbido, né? Aparelho, que na verdade é pequenininho, né? A parte que influencia É do a nossa tamanho de audição. uma bolinha de gude no tamanho real. E quem diria que uma bolinha de gude pode ter um papel assim tão interessante no nosso corpo, na qualidade de vida, né? Então, você falou em qualidade de vida. É muito curioso, né? Eu me lembrei até de pessoas que eu conheço que perderam a audição, gente. A qualidade de vida muda muito, então a gente precisa cuidar muito do nosso ouvido. E essa história do zumbido, que pode ser um alerta, é logo pra gente correr pra tratar, né? Com certeza. É que nem aquelas dorzinhas que às vezes as pessoas sentem, mas daí ela passa sozinha e a pessoa não dá bola. E às vezes você vai levando, e isso é uma doença maior que está por trás e você não deu bola no começo, né? Então o zumbido também tem esse papel. Quanto antes você perceber que tem e correr para investigar a causa e poder tratar, maior a chance de sucesso no tratamento e de não deixar a sua qualidade de vida ser comprometida. Perfeito. A gente vai falar então sobre os zumbidos, as causas do tratamento, mas eu também quero a sua participação. No nosso site, redevida.com.br/Vida Melhor, você, com o seu login, com a sua senha, já interage com a gente. Se não fez, faz o seu cadastro, é gratuito e é rapidinho. E as perguntas chegam aqui e eu vou ter a chance de fazer as perguntas para a doutora Tani. Ela vai responder e aí você vai ficar mais tranquilo e vai começar a se cuidar melhor, tá? Isso. Mas vamos entender então como é que tudo começa. Muita gente tem zumbido no ouvido, né? Muita gente. Então, 15 a 17% da população, que é essa estatística que a gente aceita aí. E no Brasil, mais ou menos 28 milhões de brasileiros. Quer dizer, é muita gente. E se você parar para pensar nesses números, tem mais gente com zumbido do que Alzheimer, e todo mundo sabe o que é Alzheimer. Mais gente com zumbido do que com asma, do que com cegueira e com surdez. E mesmo assim o zumbido não tem esse conhecimento, essa conotação que as outras doenças têm, né? Então assim, é como se fosse um submundo, né? Isso existe, é comum, afeta as pessoas, mas parece que as pessoas só começam a saber depois que elas passam a ter ou alguém na família passa a ter. Bom, existem vários tipos de zumbido? Vários. Então, as pessoas comparam com coisas diferentes. Os mais comuns são 4. Chiados, apitos, cigarras e grilos. Então, são as comparações mais frequentes que a gente ouve. Mas tem gente que compara com motor, com panela de pressão, com escape de ar, etc. A gente foi ouvir a opinião das pessoas na rua, vamos ver o que elas comparam e o que é que elas sentem, tá bom? Sim. Pode rodar. A poluição sonora ocorre quando o som altera qualquer condição normal de audição em um determinado ambiente. E embora ela não fique instalada no meio ambiente, ela traz muitos danos à saúde e à qualidade de vida. A poluição sonora atrapalha o seu dia a dia? Demais, muito. Com certeza. Atrapalha. Atrapalha o tempo todo, para dormir, para acordar, o tempo todo. Tá estressante até por sinal. Mas eu que moro nessa região da Paulista, é insuportável.
Qual é o pior barulho que você sente no dia a dia? Ah, o trânsito, né? Quando alguém tá ouvindo funk sem fone. Carro, que é exportável, buzina, ônibus, é estressante também. Principalmente barulho de alarme. Construção, som e trânsito. E a música não te prejudica? Não, já virou parte da minha rotina já. Ah, com certeza. Depois eu tiro, não tô escutando nem o barulho, nem eu, nem nada. Eu tomo cuidado, né? Protejo o ouvido, descanso bastante, repouso bastante silêncio, uso às vezes abafador. Eu acho que eu tenho que colocar a música cada vez mais alta para não escutar todo o resto do barulho. São Paulo é complicado, né? E você sente zumbido no ouvido ou não? Não, o meu problema mesmo é a dificuldade para dormir, né? Eu acho que eu sinto em casa quando eu já tô, tipo, saturada de tanto barulho. Nossa, é direto. É muito ruim isso. Na hora de dormir, você acorda de madrugada com aquela comandação no ouvido, né? Acaba atrapalhando um pouco. Ah, eu acho que não chegou a esse ponto, mas às vezes eu não consigo nem escutar o que eu tô pensando, né? Acontece. E a gente ouviu respostas interessantes. Parte da turma que foi entrevistada comentou que ouvia barulho de panela de pressão, um chiado que parecia o barulho de uma cigarra. Agora, a poluição sonora pode ter a ver com o zumbido no ouvido? Sim, e tem muito. E o interessante é que as pessoas normalmente só relacionam poluição sonora com perda de audição. E por mais que tenha risco mesmo, é uma coisa que demora para acontecer. Seja com a poluição sonora do ambiente de trabalho, essa da rua que foi super bem mostrada, ou a outra poluição sonora que é a que vem do lazer. São as baladas, os fones de ouvido, como também foi mostrado. E a outra coisa que eu achei bacana da matéria é que, por mais que o medo das pessoas seja a perda de audição, a poluição sonora pode mexer com o sono. Quer dizer, durante o dia você fica exposto, mas a sequela vem durante a noite quando você tenta dormir e está tudo tão agitado lá dentro que você não consegue. Perda de concentração no trabalho, nos estudos. E o zumbido ou a hipersensibilidade auditiva, que são dois sinais do ouvido muito mais precoces do que a própria perda de audição. Então, ou seja, ela dá sintoma, poluição sonora, de tudo quanto é jeito. É só questão de você se ligar, parar para prestar atenção, perceber e fazer alguma coisa para combater. Legal. E tem gente que fala assim, mas o que é isso zumbido? Será que eu tenho? Será que isso que eu ouço é um zumbido importante, considerável? A gente tem alguns sons para que você possa fazer relação com o sintoma que você talvez esteja sentindo. Então, vamos falar desses que são os mais comuns. O primeiro deles, qual é? Chiado e apito são os Chiado mais e comuns. apito. A gente tem aí para aumentar? Então, sobe o som aí, por favor, do chiado e do apito, né? Na Aí, ordem que os for outros possível. também, isso. Aí, esse é um chiado bem típico, né? Então, muita gente ouve esse som. E nessa altura ou pode ser mais baixo? Pode ser em alturas diferentes. Tá. Então, o que é, para quem está em casa e quiser tentar reconhecer, qual é a maneira mais fácil? Na hora de dormir, naquele silêncio, ou se quiser testar agora, vai para um lugar mais silencioso, para prestar atenção se não tem algum sonzinho. Chiado é um exemplo, o apito, se tivesse, a gente puder ouvir também, é outro que às vezes as pessoas... Isso, esse aí também é bem comum. Tá? Vamos Então, parar nesses dois para eu te fazer perguntas em relação a eles. Perfeito. O chiado pode significar alguma coisa específica? Não, então chiados ou apitos ou cigarras ou grilos, eles são todos uma combinação diferente de zumbidos que passam para a gente a mesma mensagem. Alguma coisa lá dentro do ouvido interno, aquela coisinha que eu falei que era bolinha de gude, deve ter sido agredida, deve ter sido atacada. Então, normalmente, algo ataca o ouvido, algumas células deixam de trabalhar bem e outras células vivas começam a trabalhar a mais para tentar compensar. Como acontece em qualquer empresa. Faltou funcionário, fez greve, quem está lá vai ter que trabalhar mais. Então, o zumbido é esse ritmo acelerado no ouvido que só acelera porque alguma coisa já foi lesada antes, mesmo que a pessoa não perceba.
né? Agora, doutora Tani, no seu livro a gente percebe que tem cura. Zumbido do ouvido pode ser curado. Pode ser curado. Eu sou a pessoa mais suspeita da face da Terra, porque no fim tem 20 anos que a gente está aí nessa lida aí com o zumbido, tentando desmistificar o problema e levar uma coisa de mais esperança para as pessoas. Então, qual que é o problema? Hoje em dia, por mais que o panorama esteja melhorando muito, ainda tem muita gente que pensa, zumbido, entra na internet, não tem cura, não tem o que fazer. Como se não ter cura fosse exatamente igual a não ter nada o que fazer. E se você tenta fazer alguma coisa e consegue umas melhoras de 50%, 60%, 70%, na minha concepção isso é muito diferente de não ter nada para fazer. Tá? Então, já é um resultado parcial. Mas, de fato, a gente começa com isso para mostrar que a gente pode chegar num resultado de 100%, sim. E o livro tem isso para mostrar. Tem o depoimento de sofrimento das pessoas enquanto elas têm zumbido, mostrando o que de fato está acontecendo na qualidade de vida delas, e tem o depoimento de pessoas que alcançaram a cura com diferentes métodos de tratamento, mostrando como foi e o que de fato aconteceu depois de recuperar a qualidade de vida. O zumbido no ouvido pode estar relacionado a vários fatores, mas tem um mais importante? Então, para a gente, na vida moderna, hoje, a poluição sonora profissional ou de lazer, ela pega muita gente. Tem o envelhecimento natural, que a partir dos 50, 55 anos, alguma perda de audição é esperada. E tem algumas outras doenças que são do corpo, mas não do ouvido, mas acabam pegando o ouvido por tabela. São elas: pressão alta, colesterol ou triglicérides altos, diabetes ou pré-diabetes e depressão. Quer dizer, hoje são coisas extremamente comuns em qualquer idade, inclusive adolescente, e essas doenças do corpo podem dar uma mordidinha ali no ouvido, então uma tacada, uma agredida a mais. E por isso o zumbido pode resultar dessas coisas também. No caso, esse zumbido que vem por conta de uma doença, ele também pode levar a uma perda de audição ou não? Tratando a doença, está solucionado o problema? Tratando a doença, você pode melhorar muito o ouvido. A perda de audição, ou o zumbido, ou a tontura, o sintoma que aquela doença estiver provocando no ouvido. Porque o ouvido é como uma coisa inespecífica. Qualquer coisa que agredir vai fazer ele responder de uma ou mais de 4 maneiras diferentes. Zumbido, perda de audição, tontura ou a sensação de ouvido tampado, essa parte interna do ouvido. Então, seja lá se ele for agredido pela pressão alta, ou por causa de doce, que é uma causa de zumbido, ou por causa de depressão, ele vai reagir de uma dessas 4 maneiras ou com as 4 todas juntas na mesma pessoa. Pode acontecer depois da pessoa fazer uma ingesta muito grande de doce, ela ter um zumbido esporádico no dia seguinte? Claro, adivinha qual é a época do ano pior para zumbido aparecer? Inverno. Páscoa. Né? A Páscoa, porque o consumo de chocolate intensivo acaba aumentando muito, embora brasileiro coma chocolate o ano inteiro, tome café o ano inteiro, mas o consumo é muito condensado na Páscoa. E a outra época pior para zumbido é o comecinho de janeiro, onde você arrasta todo aquele resto de Natal e Ano Novo, daquelas comidas diferentes, né? Mas aí, nesse caso, esse zumbido não afeta a audição, ou afeta também? Pode afetar também. Pode afetar. Não é que o zumbido que vai agredir o ouvido e causar a perda de audição. E sim que quem agrediu, no caso, a comida, o chocolate, a bebida, etc., quem agrediu está pondo o pé em 2 terrenos. Está pondo o pé na perda de audição, está pondo o pé no zumbido. Então, quando a gente trata, a gente pode tirar esses 2 pés. Por isso, melhora a perda e melhora o zumbido. Impressionante, né? A gente tem que estar atento ao nosso corpo todo. Por isso que a gente sempre fala assim, tem que comer bem, gente, tem que fazer exercício físico, tem que ter qualidade de vida, tem que ter um ritmo bom. E eu fiquei aliviada, porque eu vou confessar uma coisa aqui. Eu tô ouvindo... Não, eu tô com um zumbido hoje, um chiado, desde cedo.
Mas ontem eu enfiei o pé na jaca. Eu fui num evento degustar, que ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Sim. E aí é como se você estivesse numa festa de casamento com um monte de docinho, um monte de bolo. Mas eu comi todos eles. Eu experimentei todos eles. E hoje eu tô com esse zumbido aqui. Então, com toda certeza, pode ter sido essa questão alimentar. Eu não sei se no evento, como você comparou com o casamento, se era uma coisa com música alta também. Ou se pode ter associado as duas coisas. Eu acho que associou as duas coisas, mas o doce foi exagerado, viu? Ontem eu abusei. A gente volta a conversar já. Isso passa. Que bom. Continuo com a doutora Tani Sanches falando sobre o zumbido no ouvido. Tem várias perguntas já aqui, mas vamos continuar entendendo um pouquinho como é que tudo isso funciona, né? A gente já falou que existem vários tipos diferentes de zumbido que podem significar aí doenças lá na frente ou até mesmo uma perda auditiva. Todo mundo vai ter uma perda auditiva no futuro? Sim, a tendência é realmente o envelhecimento do ouvido, ele vem se manifestando com uma perda de audição. Mas o que a gente vê? Se você pegar idosos ali na base dos 70 anos e comparar gente que é saudável e só tem o envelhecimento, com gente que também tem o envelhecimento, mas tem diabetes, pressão alta, colesterol, quer dizer, aquela coleção de doenças que não ouviu os chamados do corpo, a audição desses dois grupos é completamente diferente. Então, quem tem 70 anos e outras doenças tem muito mais perda do que quem só tem 70 anos. Ok. Tá? Bom, você fala que é possível tratar esse zumbido no ouvido que Sim. incomoda muita gente. Tem gente que fica enlouquecida com ele. Porque não dorme, né? Então, Como não é que é o dormir tratamento? ou não se concentrar, isso faz toda a diferença no dia a dia. Então, por exemplo, no seu caso, se o seu zumbido tiver sido de fato por um abuso alimentar temporário, se você voltar para o seu natural, provavelmente ele vai, em 2, 3 dias, ele vai sumir. E tomara, eu vou ficar desejando que o seu se comporte assim. Se a pessoa faz um erro alimentar mais constante, ou então ela nem sabe que está fazendo um erro alimentar, que é comum também, aí a gente precisa intervir nessa alimentação. Fracionamento, então, comer algo 4 a 6 vezes ao dia e, de preferência, tirar o açúcar refinado, tirar os doces, tá? Para quem tem zumbido até 1 ano de existência, né, os meses, até 12 meses, o melhor tratamento normalmente é com remédio. Então, são os casos que mais se dão bem, são esses com até 1 ano de existência. E quando o zumbido já é mais antigo, ou então ele está muito atrelado a uma perda de audição importante, aí a gente usa o aparelho de audição, que também todo mundo conhece, às vezes até tem um preconceito enorme, e coloca esse aparelho para melhorar a audição e melhorar o zumbido. Então, esse é um grande avanço da tecnologia que hoje nos permite lidar com 2 problemas diferentes usando uma única tecnologia. Quem tem um preconceito e às vezes uma aversão ao aparelho porque já usou, precisa conhecer porque tem novidades ou não? Nossa, de 4 anos para cá mudou completamente o mercado de aparelho de audição aqui no Brasil. Embora ele seja antigo, a partir de 2010 vieram para o Brasil os primeiros aparelhos internacionais que agora já têm um módulo específico para o zumbido. Então, eles têm uma flexibilidade de modo que, se você só tem perda, ele é ajustado para perda. Se você só tem zumbido, ele é ajustado para zumbido. E se você tem um pouco de cada coisa, dá para você ajustar para as 2 coisas, né? Mas também é importante saber que, por mais que eles tenham melhorado um monte em termos de qualidade de som, um monte em termos de estética, eles ainda são caros para a média do perfil do brasileiro e, portanto, eles requerem um teste muito bem feito. Quer dizer, a pessoa pode procurar... primeiro tem indicação de um médico, o médico otorrino precisa indicar o aparelho, ver se é o caso bom, aí ele procura um lugar e ele testa esse aparelho, quer dizer, ele leva para casa por um período pré-determinado, normalmente 1 semana, 2, vai testar em casa para depois voltar e dar um retorno. Olha, gostei, então daí eu vou comprar, ou não gostei, não serviu, daí ele devolve. Então é muito, muito importante que ninguém vá para um lugar e saia comprando aparelho, assinando cheque logo de casa, de modo algum. Importante a gente ouvir isso. A Maria Cristina da Silva, ela é de Ponta Nova, em Minas Gerais, ela diz: quando ouço um instrumento de corda, meu ouvido bate no mesmo ritmo e eu escuto esse toque que me incomoda muito. Tenho procurado não ouvir música que tem instrumento de corda e solo, e eu gosto muito. Já pedi avaliações a vários otorrinos, mas não tive retorno. Um disse que é porque é muito sensível. Isso tem cura?
Isso tem, eu acho, isso não é propriamente, Maria Cristina, um tipo de zumbido mesmo. Por quê? Essa daí é uma reação do tipo liga e desliga alguma coisa no seu ouvido. Então, se existe um som que, no caso, é instrumento de corda, então bem específico, o seu ouvido, provavelmente um mini músculo lá dentro,